Neste episódio vais descobrir 3 ingredientes secretos para o teu podcast de entrevista. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Hoje vamos continuar a falar sobre podcast de entrevista. E se estás por aí, fica muito atento às minhas redes sociais e a todas as minhas comunicações, porque vem aí uma super surpresa. Para a semana já vou revelar tudo. Vai até às minhas redes sociais e descobre. Vamos falar sobre o podcast de entrevista de forma muito mais aprofundada. Mas por enquanto não te posso contar nada. Neste episódio vou então partilhar contigo quais é que são os 3 ingredientes secretos para um podcast de entrevista. E vou já desvendar o primeiro. O primeiro está relacionado com preparação. Não é só no podcast de entrevista que este é um super ingrediente, mas nos podcasts de entrevista é também super importante que tu te prepares. Liliana, mas eu não me preparo para o meu podcast de entrevista. Mas porquê? Isso de alguma forma depois vai ficar refletido no teu podcast. O teu convidado vai sentir e os teus ouvintes ainda mais. Então, por que ainda não preparas o teu podcast de entrevista? Não há motivo para isso, não há motivo para não o fazeres. A preparação é essencial. Pesquisares sobre que convidados é que tu queres trazer para o teu episódio, pesquisares mais acerca do convidado que escolheste para aquele episódio, entender também qual é que vai ser a temática que vocês vão abordar naquele episódio, escolher as perguntas, escolher a ordem pela qual as perguntas vão ser feitas e muito mais. A preparação é essencial. Acima de tudo, vai-te dar mais segurança e mais confiança para que realmente possas receber o teu convidado e ter uma conversa super interessante. Por outro lado, a preparação também vai ajudar-te a que o teu convidado se sinta mais seguro e também mais confiante e, acima de tudo, que a vossa conversa flua de forma muito interessante. Lembra-te, um podcast de entrevista é um podcast que deve ter uma conversa. Não é um jogo de ténis em que há pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Não, nada disso. Um podcast de entrevista é uma conversa que vai fluir. Tal como nós temos as nossas conversas de café, tal como nós fazemos as nossas conversas no nosso dia-a-dia. É isso que as pessoas apreciam. Acima de tudo, não te deves esquecer também das histórias. Pede ao teu convidado para contar histórias. Lembra-te de algum assunto em que o teu convidado possa acrescentar com alguma história. Isso também é importante e isso também faz parte da preparação. Outra coisa que está relacionada com a preparação é saberes exatamente quando terminar a conversa com aquele convidado. Ou seja, depois daquele tema já ter sido aprofundado ou das temáticas que trouxeste para debater com o teu convidado já ter sido aprofundado, chegou o momento de terminar. Não vale a pena continuares a encher chouriços porque queres chegar a 1 hora de conversa, porque queres chegar a 40 minutos de conversa. Não faz sentido. O que faz sentido é realmente tu entenderes de que forma podes agregar valor sobre aquele assunto, sobre as temáticas que decidiste e depois finalizar a conversa sem encher chouriços. A preparação vai ajudar também a não interromperes constantemente o teu convidado. Aqui é essencial tu lembrares-te que um podcast de entrevista é também um ato de generosidade, é um ato de dar palco ao outro. Então não faz sentido em que tu estejas a monopolizar o tempo. Não, dá também palco e dá oportunidade para que ele converse mais contigo e para que ele partilhe. Combinado? Então, depois do primeiro ingrediente revelado, chegou o momento de revelar o segundo, que é a presença. A presença é outro dos ingredientes super importantes para um podcast de entrevista. E porquê? Se não estiveres verdadeiramente presente, não vais realmente ouvir o teu convidado e, acima de tudo, não vais saber quando intervir, de que forma intervir e, acima de tudo, como agregar mais valor. Quer seja fazendo outras perguntas que não estavam planeadas, quer seja até acrescentando algo que agregue valor àquela conversa. Então, estar verdadeiramente presente é cada vez mais um exercício difícil, é cada vez mais desafiante no nosso dia-a-dia, já que temos 1001 coisas para fazer. Então,
convido-te verdadeiramente a estares presente no teu podcast de entrevista, na conversa que estás a ter com o teu convidado. Para quê? Para que consigas dar o teu melhor e, acima de tudo, para que estejas atento a tudo aquilo que o teu convidado partilha, para verdadeiramente agregares valor. E sim, quando estás a ter um podcast de entrevista, só está ali. Dedica-te verdadeiramente àquela conversa. Não estejas a pensar se é hora de ir buscar os teus filhos, não estejas a pensar na reunião que vais ter a seguir, ou não estejas a pensar no compromisso pessoal que deixaste para trás. Nada disso. Dedica-te e, acima de tudo, aproveita aquele momento para ter uma bela conversa com o teu convidado. Combinado? E agora, chegamos ao terceiro e último ingrediente. Depois de termos falado da preparação, depois de termos falado da presença, vamos ao outro ingrediente que está aqui relacionado com a presença, que é a escuta ativa. Escutar é um exercício desafiante, principalmente quando nós falamos de escuta ativa. Afinal, o que é uma escuta ativa? Escuta ativa é estarmos ali para o nosso convidado e ouvi-lo verdadeiramente. Não é estarmos já a pensar na próxima pergunta que vamos fazer, no comentário. Não, é verdadeiramente ouvirmos e compreendermos aquilo que o nosso convidado está a partilhar. É escutarmos com todo o nosso corpo. É estarmos ali para absorver todo aquele conteúdo que ele está a partilhar connosco. Isto é realmente aquilo que vai fazer a diferença. A escuta ativa vai também permitir que tu possas acrescentar conteúdo de valor àquela conversa, sem interromperes, sem seres mal educado. A escuta ativa vai também permitir-te que tu penses que outro tipo de perguntas podes fazer para desenvolver aquele ou outro assunto que o convidado trouxe, e a escuta ativa vai ainda permitir-te trazer o teu convidado quando ele não responde exatamente às perguntas que lhe fazes. A escuta ativa vai também permitir-te que tu verdadeiramente estejas disponível para absorver todo o conteúdo que o convidado te vai trazer. Então, o que te convido neste momento é a estares verdadeiramente presente, a escutares verdadeiramente o teu convidado e, acima de tudo, a preparares o teu episódio de entrevista para que esse momento seja aproveitado ao máximo por ti, pelo teu convidado e também pelo teu ouvinte. Desta forma vais estar a respeitar o tempo de todos e, acima de tudo, tenho a certeza que vais agregar valor de forma verdadeira, de forma única e de forma especial. E isso vai-se sentir do outro lado. Então, fica aqui o meu convite para ti, para que tu tenhas em atenção estes 3 ingredientes e que, acima de tudo, os apliques nos teus podcasts de entrevista. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. No próximo episódio, trago-te um novo tema. Até lá, partilha este episódio com alguém que consideres que este conteúdo vá agregar valor. Um beijinho muito sonoro. Chua!